Mano, repara nesses dois caras aqui. Mesma camiseta, mesmo país, mesmo hino, mesma cultura. Mas um parece que come prego no café da manhã e o outro parece que tem uma cozinheira que faz um cardápio sem glúten todos os dias pra ele. Se você pegar esses dois, chegar no teu pai agora e perguntar pra ele, mesmo que ele nem conheça de futebol e não saiba quem é quem, e perguntar, pai, se tu tivesse que fazer uma pelada com esses dois, um mano a mano, sem regra, quem tu escolheria pra competir? Quem seria o seu adversário? Eu tenho certeza que seu pai escolheria o Adriano de 2006. E mano, não é frescura minha não, porque se tu fizer a mesma pergunta pra sua avó, ela te daria provavelmente a mesma resposta. E aí vem a pergunta que nenhum comentarista de futebol ele tem culhão suficiente de fazer, porque ia dar muito problema pra ele. Mas eu fiz essa pergunta, muitas pessoas me mandaram no Instagram essa pergunta e eu resolvi gravar esse vídeo. E se o Brasil parou de ganhar a Copa do Mundo por causa dos seus hormônios? E calma, porque antes de vir qualquer especialista em futebol falar que eu tô maluco, deixa eu te mostrar. Abra o seu coração para entender com base em estudo de verdade, peer-reviewed, que não é achismo de boteco, não é minha experiência e nem minha opinião sobre o futebol. Porque esse canal não é sobre futebol. Esse canal é sobre testosterona, sobre saúde. E o que a testosterona mostra em estudos, inclusive de futebol, sobre performance. Testosterona não é só músculo, testosterona é raça. É instinto de pegar a bola e dizer, esse jogo é meu. E quando você diminui a sua testosterona, você também perde a vontade de ganhar. Só que para você entender isso, deixa eu te levar para 1994 e para 2002. A seleção daquela época não era só um time bom, na verdade era um time que metia medo antes mesmo da bola rolar. O adversário ele entrava em campo já com medo da seleção. Pensa no Romário. O cara não queria nem treinar, todo mundo conhece a história desse cara. Ele chegava no clube, ele dava bom dia, ele sumia, virava noite na farra. Os técnicos tinham muito problema com ele em relação a ele peitar os técnicos, ele peitava jornalista e qualquer um que aparecesse. E por quê? Por que ninguém segurava esse cara? Por que ninguém conseguia impor limites? Porque no domingo ele entrava em campo, ele fazia gol, ele resolvia, ele ganhava o jogo. E ele calava a boca de todo mundo. E aquilo não era uma arrogância vazia. Era um cara que transbordava confiança, só que passava até mesmo pro deboche, o que já não era tão legal. E agora quando a gente olha pro zagueiro adversário, que está vendo isso e que já sabe que vai ter que lidar com esse cara, ele fica com medo. O Edmundo, que era conhecido como um animal, o apelido dele não era à toa, ele carregava isso com ele. E isso tem relação com testosterona. O Cafu, subindo e descendo a lateral todo jogo, a partida inteira sem cansar. O Lúcio, mano, olha pra esse cara, olha a estrutura desse cara. O Roque Júnior eram homens fortes, fisicamente fortes, grandes, pescoço de pedreiro, peito estufado. Eles transmitiam confiança, eles eram agressivos e eles pareciam realmente ser muito fortes. Era uma geração de predador. Só que agora, quando a gente olha pro vestiário dos atletas de hoje, mano, parece um salão de beleza. E tá viralizando umas par de vídeo de jogador falando de perfuminho, creminho no rosto, secador, o óleo que ele passa no cabelo, perfume importado. E eu não tô te falando aqui, mano, que cuidar da sua pele ou, enfim, cuidar de você é crime e vai te fazer ser frouxo e jogar menos bola por causa disso. Cada um faz o que quer, mano. Mas é impossível não reparar uma coincidência muito desconfortável em relação a isso. A geração que mais se cuida no espelho é a geração que mais treme quando tá na frente do gol. É a geração que tem menos garra pra bater de frente e peitar o outro time e vencer jogo. É a geração que principalmente parou de meter medo no time adversário e que também parou de ganhar a Copa. Frescura minha? Ou saudosismo? Pode ser. Ou pode ser que eu tenha ciência e uma ciência comprovada por trás disso. E sinto lhe dizer, meu irmão, que eu tenho ciência e embasamento científico, porque a ciência mediu tudo isso. E o que eles acharam pode mudar sua opinião também. Porque os cientistas, eles resolveram fazer uma coisa que o torcedor comum nunca vai conseguir fazer, que é em vez de dar opinião e chutar valores, eles mediram as testosterona. Eles furaram o braço de milhares de homens, décadas após década, e olharam o que estava acontecendo com a testosterona do homem ao longo do tempo. O primeiro estudo é o estudo de Trevisan, de 2007, você pode pesquisar,
Um estudo publicado numa das revistas mais sérias de endocrinologia do mundo, e os caras acompanharam mais de 1.000 homens por quase 20 anos. Mano, 20 anos estudando mais de 1.000 homens, em 3 ondas de coleta de sangue. E eles entenderam o seguinte: o homem de 60 anos, que foi medido no fim dos anos 80, então vai gravando o que eu estou te explicando. No fim dos anos 80, um homem de 60 anos tinha mais testosterona do que o homem que foi medido com 60 anos nos anos 2000. 20 anos, queda de testosterona nesses 20 anos, mesma idade. Qual que foi a diferença? A época era diferente. Época diferente, menos hormônio. E não é queda de envelhecimento. Essa aí todo mundo conhece. Era a mesma idade. É uma queda que atravessa as gerações, mano. Cada leva de homem nascendo com menos combustível do que a anterior. E o detalhe que assusta é: tentaram explicar isso por obesidade, por cigarro, por doença, mas a conta não fechou. Por quê? Sobrou queda que ninguém consegue explicar direito. Mas aqui nesse canal a gente explica, mas a ciência não quer te explicar isso. Só que, para complementar, existe um segundo estudo, que é um segundo petardo que nós chamamos, e esse aqui bate exatamente na idade dos jogadores. O estudo de Oxford, de 2021, eles olharam exatamente para um homem jovem, 15 a 39 anos, a idade de quem realmente veste a camisa e vai jogar, e o resultado é: houve uma queda de quase 25% na testosterona desses jovens em menos de 2 décadas. Você consegue entender, mano, a proporção disso? 1 em cada 4 pontos de testosterona da molecada evaporou. 25%, 1/4 da testosterona dos homens sumiram nos últimos 20 anos. E é justamente a faixa de idade que está entrando em campo para jogar na seleção, é essa faixa de idade. E aí você entendeu. Beleza, mano, Albino, a testosterona caiu, tá aprovado, mas e daí? Ou você pode falar: ah, Albino, e o que isso tem a ver com perder jogo? Mano, tem tudo a ver. E agora é a parte que pouquíssimas pessoas falam sobre, e eu vou te esclarecer sobre isso. Porque, mano, testosterona não é só sobre músculo e barba, que é o que a maioria das pessoas acredita ser. A ciência mostra isso como uma coisa muito mais brutal e muito mais ligada a vencer jogos do que você imagina. O primeiro estudo é o efeito do vencedor. Nós já falamos sobre isso aqui nesse canal, mas eu vou enfatizar para aqueles que nunca ouviram falar. Os cientistas descobriram uma paradinha que eles chamam de winner effect, o efeito do vencedor. E funciona assim: quando um cara ele ganha uma disputa, a testosterona dele sobe, e com ela sobe a vontade de brigar de novo, de encarar o próximo desafio e de continuar sendo dominante. Quando o cara ele perde, a testosterona cai, e com ela vem o recuo, a submissão, ou deixa pra próxima, a vontade de não ter que enfrentar essa perca novamente. E aí vem o que realmente importa nesse contexto do futebol. Isso não é só com bichos de laboratório, mano. Isso foi medido com atletas de verdade. Mediram com investidores da bolsa, mediram com eleitores em dia de eleição, até em torcedor que estava em casa assistindo o jogo no sofá também foi medido. A testosterona do torcedor que o time ganha, a testosterona sobe. A testosterona do torcedor que o time perde, ela desce, e desce de verdade. O vencedor, quando ele vence, a testosterona sobe, a confiança sobe, o cara entra mais agressivo no próximo jogo. Por quê? Porque ele sabe que ele pode vencer, mano. E ele vence de novo, e isso vira um efeito de bola de neve, que esse cara ele fica competitivo, e ele fica animalesco, e ele quer vencer, ele quer ser dominante. Por isso que grandes jogadores, por exemplo, igual o Cristiano Ronaldo, que vence jogos e sempre está evoluindo, crescendo, ele quer continuar sendo o líder, ele quer ser o macaco dominante da tribo. E era justamente isso que acontecia com a seleção do Penta. Ela ganhava, ela amedrontava e ela ganhava cada vez mais. É como se fosse um ciclo de um predador que vai se alimentando como predador e crescendo na cadeia alimentar. Só que quando isso inverte e esse time ele perde, a testosterona desce. O cara recua, ele entra com a perna mais bamba no próximo jogo e perde de novo. E aí, da mesma forma que a bola de neve para cima empurra esse jogador a ser um predador campeão, a bola de neve para baixo também é real. E te lembra alguma coisa? A seleção dos últimos anos, a humilhação do 7-1, a que sai chorando da Copa nas quartas. Pois é, mano. Como que a testosterona, ela vira raça, vontade dentro da cabeça desse jogador, que o país dele já passou por um 7-1. E isso, mano, não é nenhuma magia ou algo assim. Isso é neurologia. Tem imagem dentro do cérebro provando. Basicamente, você tem uma região no seu cérebro chamada de amígdala. A amígdala é o motor da emoção bruta, da agressividade, do instinto de vai pra cima.
Só que você também tem outra região que é o córtex pré-frontal, que é o freio dessa amígdala. E o córtex pré-frontal é o cara da razão, que te manda segurar e fala, calma, mano, recua, melhor você não fazer isso. E o que os estudos de neuroimagem eles mostram? Eles mostram que a testosterona, ela acelera a sua amígdala, liga o motor da agressividade e ao mesmo tempo afrouxa o freio do pré-frontal sobre ela. Então, escuta novamente. A testosterona, ela pisa no seu acelerador instintivo e alivia o freio da hesitação. E agora imagina isso em um campo de futebol, mano. É como se o atacante que fica cara a cara com o goleiro, quando ele tá com essa testosterona alta, ele não treme, mano. Ele não tem medo daquilo. Ele tá com o motor ligado e zero pé no freio. O instinto fala mais alto. Ele bate pro gol e faz o gol. É aquele estalo do, mano, deixa comigo, joga no meu peito que eu resolvo. Isso é testosterona. Isso tem endereço no seu cérebro, mano. Tem nome. E é justamente essa roda de combustível, essa amígdala, essa testosterona, esse instinto primitivo de vou buscar, que hoje essa molecada da seleção tá perdendo. Agora junta as duas pontas. Uma geração que perdeu 1/4 da sua testosterona em um esporte onde a testosterona é literalmente o que liga esse instinto matador e desliga esse medo de perder. Você não acha que isso é muita coincidência? Esses caras travar na hora de disputar? E se você tá pensando, pô, mano, será que eu perdi essa minha raça também? Eu tenho uma hesitação muito grande? Será que minha testosterona tá baixa? Pode ser que sim, mano. E essa neurorraça não é exclusividade de jogador, mano. É sua também. Ela serve pra você buscar as paradas na sua vida, pra que você tenha ânimo, motivação, que você enfrente os seus medos e conquiste coisas. Só que hoje nós estamos perdendo isso, nós estamos ficando cada vez mais fracos, mais medrosos. E é exatamente sobre isso que a gente destrincha dentro da Primal Academy, nossa comunidade sobre aumento de testosterona, resgate da sua vitalidade, virilidade, aumento dessa capacidade de construir o homem primitivo, testosterona alta, saúde, hormônio, uma pele bonita, um cabelo saudável, sem precisar passar um monte de coisa na cara e no cabelo. Trazer verdadeiramente aquela saúde que se perdeu durante os anos, a vitalidade, a agressividade positiva, que vai fazer com que você mude a sua vida, cresça e reconquiste para você o que você perdeu. E amanhã é o último dia aonde nós vamos deixar disponível um cupom de 20% da Primal Academy. Então, se você tem interesse, o cupom é NOVA, só clicar no primeiro link da descrição, comentário fixado e na página de pagamento colocar. Mas voltando ao tema, então a testosterona caiu. Ponto. E isso apagou a raça, apagou a agressividade dos nossos jogadores. Mas aí você pergunta, mano, mas por que caiu? O que mudou entre o Romário e o Neymar? Não foi uma única coisa, mano. Foi algumas coisas. E coisas que o sistema não quer que você saiba e muito menos mude isso, porque é lucrativo pra ele. Basicamente, mano, o que nós comemos virou tudo uma tranqueira ultraprocessada, embalada em plástico. E o plástico solta uma substância, que são chamadas de disruptores endócrinos, que entram no seu corpo e bagunçam os seus hormônios masculinos por dentro. São chamados essas substâncias de fitalato e bisfenol, que são ligadas à queda da testosterona. Um outro ponto é o seu sono. O sono hoje virou piada. O cara fica até as 2 da manhã mexendo no celular com a luz azul no rosto. E os estudos mostram que 85% da testosterona é produzida durante o sono. Existe um estudo da Universidade de Chicago mostrando que se você dorme 5 horas por uma semana, você reduz a sua testosterona em 15% em uma única semana, mano. Só o fato de você dormir 3 horas a menos derruba a sua testosterona em 15%. Agora imagina você que faz isso há anos, todos os dias. O movimento sumiu, mano. O sedentarismo, a cadeira que você fica sentado o dia todo no seu escritório. O estresse crônico explodiu. E quando você está com cortisol alto, você tem testosterona baixa. Porque o cortisol alto, ele compete com os mesmos receptores da testosterona. Então, se você é um cara estressado, você não tem bons níveis de testosterona. E a ironia mais cruel é, sabe aqueles cosméticos que enche a necessaire dos vestiários hoje dos jogadores de futebol? Então, vários deles carregam exatamente esses disruptores endócrinos que eu falei. O mesmo estilo de vida que deixou o jogador mais vaidoso é o que pode estar secando o combustível dele por dentro e diminuindo essa testosterona e essa raça. É como se a necessaire e o tanque vazio são o mesmo retrato desse jogador. Então presta atenção, o jogador ele não escapa disso por ser profissional. Ele nasceu e cresceu dentro do mesmo cerco que você. A mesma comida, o mesmo plástico, a mesma tela, a mesma geração. E a seleção não está doente sozinha. Ela é o espelho mais visível de um país inteiro de homens com testosterona baixando. E aí você me pergunta,
Mano Albino, se tá todo mundo afundando junto, não tem saída, né? É só aceitar e sofrer as consequências. E, mano, eu te digo que tá muito longe disso. E eu vou te provar com dois jogadores, inclusive, dois nomes que provavelmente você conhece, de dois caras que pegaram a corrente do mundo moderno e nadaram exatamente pro lado contrário. E o resultado disso, mano, o que acontece quando um cara decide, como jogador, ser totalmente diferente. E o primeiro é o Erling Haaland. Presta atenção nesse monstro, mano, porque esse cara aqui é literalmente uma máquina de fazer gol que parece que saiu de um laboratório viking, mano. Esse cara ele foi decisivo para quebrar algo que era uma maldição da seleção dele. Esse cara foi basicamente capaz de, em apenas 8 jogos de eliminatória, fazer 16 gols. E foi isso que fez a seleção dele se classificar depois de 28 anos em que não se classificava para disputar a Copa do Mundo. E o que esse cara exatamente come? Não é frango com batata doce, nem dietinha da moda. O cara ele come coração de boi, fígado de boi, bife tomahawk, leite cru, que ele mesmo chama, nas palavras dele, de poção mágica, e mel cru. Ele come aproximadamente 6.000 calorias por dia de comida ancestral. Esse cara não coloca nada de ultraprocessado na alimentação dele. E presta muita atenção no que esse cara fala, porque é absurdo, mano. Então, o que eu vou falar são palavras dele, do Haaland. As pessoas dizem que carne faz mal, mas qual carne? A do McDonald's ou da vaca vocal que come capim aqui do lado da minha casa? Eu como o coração e o fígado. Então, um cara com capacidade decisiva e com testosterona alta devido ao seu estilo de vida, um excelente jogador que quando você olha pro rosto desse cara, mano, você vê literalmente na cara dele, na estrutura física dele, o que nossa seleção antiga tinha: pescoço largo, maxilar forte e agressividade no olhar. Com outras palavras, mano, basicamente ele quer te dizer que tudo o que o sistema chama de loucura, quando eu falo aqui nesse canal, que é comer coração, fígado, leite cru, animal denso, esse cara ele repete isso na vida dele, coloca em prática no jogo e mostra os resultados. E isso não para, mano, simplesmente nele, no organismo dele. Não é resultado único para ele. Porque quando ele vai pro campo, nas eliminatórias da Copa desse ano, ele fez isso, 16 gols em 8 jogos. Basicamente o dobro do segundo maior goleador da Europa inteira. Esse cara fez gol em todos os 8 jogos e foi capaz de botar a Noruega numa Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. Então você entende o impacto de um único cara cuidando da sua saúde? Esse cara, por conta disso, ele influenciou outros jogadores do time dele a fazer o mesmo, por conta dos resultados que ele mostrava na saúde dele. E ele fez um feito absurdo. Em apenas 2 minutos, ele foi capaz de marcar 2 gols em cima do San Siro, na Itália. Por quê? Porque esse cara ele tem combustível ancestral, ele é um predador, por conta da sua testosterona alta e devido ao estilo de vida que ele leva, que favorece essa testosterona crescer. E o segundo, que todo mundo conhece, o Cristiano Ronaldo. Esse cara aqui, mano, tem 41 anos. Irmão, 41 anos. Ainda faz gol no profissional. E o chefe pessoal dele, um italiano, Giorgione Baroni, mostrou na casa dele, que morou na casa dele, e cozinhou cada refeição dele, e abriu o jogo e contou o que o Cristiano Ronaldo come. E adivinha o que ele não come, mano? Ele não come industrializado. E ele diz, o próprio chefe fala: industrializado é veneno pro corpo. Sacou? Mais um atleta decisivo, uma máquina, trazendo que para ele ter esse resultado ele não pode escaralhar a forma que ele come. Ele não come pão, ele não come massa refinada, não come ultraprocessado, ele dorme cedo e come cedo para proteger o sono dele. O chefe dele contou, inclusive, que ele passou a comer vísceras, fígado, coração, inspirado inclusive no próprio Haaland. O CR7 viu a performance do Haaland e mudou a alimentação. Isso são palavras do chefe dele. O chefe falou que o Haaland influenciou o Cristiano Ronaldo pela sua performance a comer vísceras, fígado e coração. Então, comida real, densa, zero açúcar, ultraprocessado e o resgate das vísceras ancestrais. E agora, mano, junta os pontos. Enquanto uma geração inteira de jogador afunda na comida de plástico, na testosterona caindo, na agressividade se perdendo, os dois caras mais decisivos do futebol mundial estão fazendo exatamente o contrário do que esses nutricionistas de convênio mandam. E não é coincidência de que sejam justo eles os que mais botam medo atualmente dentro de campo. E agora, mano, volta lá no começo, naquelas duas caras da seleção. Agora você consegue olhar para esses dois e entender o que eu quis te dizer. Eles, infelizmente, amoleceram, mano. Eles ficaram mais frágeis. Você vê uma geração que o combustível da raça delas acabou.
Menos instinto de dominância, menos efeito vencedor, mais medo das consequências da perda. E você viu o mecanismo agora e você entendeu. Que quem entende o mecanismo, entende que não é frescura e nem azar que a nossa seleção sofre. É bioquímica, mano. É cuidados com a saúde. E isso, mano, reflete em você. Se você tá vivendo a vida simplesmente fazendo e comendo aquilo que o sistema quer que você coma, você tem essas consequências, essa falta de gana de vencer na vida, agressividade. Porque conforme o tempo passa, nós nos adaptamos ao estilo de vida que a sociedade vive. E nós vivemos igual à sociedade. E a sociedade está em decadência. Testosterona caindo, cada vez mais frágil, mais sensível, homens mais doentes, com mais medo. E se você quer o caminho completo para reacender esse instinto, ser capaz de ver os seus exames pela ótica certa, entender os seus hormônios e otimizar esse hormônio, e fazer parte de uma comunidade de homens que buscam otimizar essa testosterona, fazer o jogo virar, voltar a ser igual os seus ancestrais, igual os seus avós eram, testosterona lá em cima, vontade de viver, conquistar, ter saúde. É isso que nós estamos construindo na Primal Academy. Lá dentro, você tem tudo o que você precisa e semanalmente saem aulas novas sobre como que você otimiza a sua testosterona na máxima. Você atinge níveis de testosterona que você só conseguiria se você utilizasse as paradinhas, se você se rendesse ao suco. Então, se você quer ter capacidade de atingir o ápice da sua performance, da sua testosterona e da sua saúde, clica no primeiro link da descrição, que hoje e amanhã são os 2 últimos dias do cupom NOVA. Então, se você quer fazer parte disso, coloca NOVA e ganhe 20% de desconto na Primal Academy. Mano, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo fez sentido, se inscreve nesse canal, mano. Acompanha aqui, deixa o like, o seu comentário. Na medida do possível, vou estar respondendo todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.